Olá, meu nome é Ademar Schúfalo Filho, sou mestrando do mestrado profissional de prestação jurisdicional e direitos humanos da ESMAT, que é a Escola Superior da Magistratura Tocantinense, em convênio com a UFT, que é a Universidade Federal do Tocantins. Essa palestra ela é um produto do mestrado, um produto do trabalho final, em que nós vamos falar sobre os direitos humanos das pessoas com deficiência. O título da palestra é esse, e é a acessibilidade psicoatitudinal como normativa geral. Eu tenho como orientanda a professora doutora Patrícia Medina. Nós vamos falar um pouquinho a respeito das várias formas da acessibilidade. De acordo com os referenciais de acessibilidade na educação superior e avaliação em loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, eles fizeram a divisão das acessibilidades nas suas várias facetas. Então, nos falam sobre a acessibilidade atitudinal, sobre a acessibilidade arquitetônica ou física, a acessibilidade metodológica, a programática, a instrumental, nos transportes, nas comunicações e digital. Esses referenciais foram feitos pelo Ministério da Educação para que pudesse ser aplicado dentro das escolas, das universidades, das faculdades, primeiro, segundo, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, a acessibilidade, a forma de acessibilidade. No caso da acessibilidade metodológica, nós vamos deixar a atitudinal e arquitetônica um pouco mais para frente. Da acessibilidade metodológica, ela é também chamada de pedagógica. Essa acessibilidade para as pessoas com deficiência ou que têm alguma dificuldade é do método, como ensinar, como fazer para transmitir a essas pessoas as informações dos professores, as informações gerais da mídia. Então, essa metodológica, ela é uma de estrutura, pedagógica, é de base, né? Nós temos a programática. A programática fala sobre o programa. Quais são os programas que estão sendo implementados para a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência? Ou seja, motora, ou visual, ou mental, qualquer tipo de deficiência. Qual o programa? Qual que melhor se adequa a essas pessoas, a aplicação para as pessoas com deficiência? Então, ela é programática, seriam as normas, né? Nós temos a instrumental. A instrumental nós podemos ver, por exemplo, no caso, a mesa, né? Ela está adaptada, ela tem os lugares para que eu possa encostar. Eu sou a pessoa com deficiência motora, tenho amputação de ambas as pernas, né? Ando de cadeira, sou cadeirante. Então, aqui é tudo adaptadinho, onde eu posso encostar, a forma que eu posso chegar no computador também é bem arquitetônica, vamos dizer assim, ela é bem instrumental, ela permite com que eu chegue e trabalhe, né? Nós temos a acessibilidade nos transportes. Dos transportes, ela é uma preocupação um pouco mais antiga, em que as pessoas, agora é obrigatório os ônibus adaptados, ter uma quantidade nas cidades de coletivos com adaptação, com rampas, para levar as pessoas, os cadeirantes, né? Nós vemos essa dos transportes, veículos, táxis, por exemplo, já adaptados para transporte de cadeirante. Nós temos a acessibilidade nas comunicações. Essa das comunicações é usado muito da Libras, né? do método de Libras. Por exemplo, nessa explanação que eu estou fazendo agora, teria que ter aqui do lado direito ou esquerdo do vídeo, uma pessoa dando como que, fazendo a interpretação da minha fala através de Libras, né? Essa é nas comunicações. Nas comunicações também, na televisão, na mídia em geral, tem que ter essa acessibilidade, essa é a preocupação. A acessibilidade digital. A digital, nós vemos hoje, porque eu sou do Poder Judiciário do Estado de Tocantins, que todos os nossos processos são digitais.
A acessibilidade ao site do Tribunal de Justiça está sendo cada vez mais aperfeiçoada. Tem um sistema para pessoas que têm problema de visão, né? A pessoa com deficiência visual, é o som, é a fala, é a forma com que a leitura é feita de determinados programas, né? A acessibilidade digital. Então, os nossos processos hoje no Tribunal de Justiça são todos digitais e as adaptações estão sendo feitas, e isso eu tenho acompanhado, porque eu faço parte da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência. Falando dessas acessibilidades em geral, dos referenciais que nos são dados pelo MEC, nós vamos focar agora na acessibilidade arquitetônica. A definição desses referenciais é a eliminação das barreiras ambientais físicas nas residências, nos edifícios, nos espaços e equipamentos urbanos. E aí, esse referencial nos traz também exemplos e práticas. Os exemplos mais comuns de acessibilidade arquitetônica são a presença de rampas, banheiros adaptados, elevadores adaptados, piso tátil, entre outras. Nos fala sobre a arquitetura do local, ou a forma como está as adaptações dos lugares, né? Das residências, dos locais públicos. Hoje, a gente encontra em vários lugares, por exemplo, quando viaja em postos de gasolina, os banheiros são adaptados, já tem uma condição melhor. Eu tenho 64 anos e faz 33 anos, aproximadamente 32, que eu sofri um acidente de trânsito, teve a amputação das pernas. Então, no começo, há 30 anos, era muito complicado. Postos, você tinha que fazer, por exemplo, um mapa, né, vamos dizer assim, um mapa de viagem para que soubesse onde parar, os postos que tinham um banheiro ou não, ou levar uma cadeira de banho no carro. Hoje, todos os lugares praticamente têm adaptação, o transporte tem adaptação, o avião tem as rampas que nos levam ao avião. Então, a gente vê que estão facilitando, os aeroportos são adaptados, os banheiros. Então, nós estamos vendo que isso está a caminho. Mas ainda nessa acessibilidade arquitetônica, nós vemos ainda muitas calçadas com diferenças de altura. Para uma pessoa que anda de cadeira de rodas, é muito difícil, se tiver 3 ou 4 calçadas seguidas com diferenças, se eu estiver sozinho, não tem como andar, não tem como eu fazer o meu transporte de cadeira nessas calçadas. E isso a gente vê muito em Palmas. No centro, 104 Norte, 104 Sul, calçadas muito irregulares, Então fica difícil para que a gente possa andar por esses lugares, né? Além disso, muitas vezes as rampas, quando você passa por um local público, hoje já o Parque César Mar está tudo adaptadinho, tudo arrumadinho, a Praça dos Girassóis, mas tem determinados lugares que você passa por aquele local, um bem comum, e tem a passarela. Quando você chega no final daquela calçada, a rampa está totalmente destruída, com água. Então, não tem como você passar, não tem como. Então, a gente tem que fazer ginástica. Vai por outro lado, tenta descer mas sempre tem que ter, num caso desse, alguém junto, porque não consegue transportar. Nós vemos também nas esquinas, ou onde tem lugares reservados para pessoas cadeirantes, suba nas rampas, as pessoas estacionam, as pessoas param, e é uma coisa um tanto quanto estranha, porque você vai falar com a pessoa fala, mas é só um minutinho, mas esse minutinho significa vamos dizer, não ter condições de parar uma pessoa que é cadeirante ou de subir naquela rampa, porque normalmente essas pessoas, infelizmente, elas encostam em cima da faixa, na boquinha da rampa, na entrada da rampa. Nós encostamos o carro, nós não temos como abrir a porta, e nós não temos, se conseguirmos abrir a porta, nós não temos como subir pela rampa, porque estão na frente, e dizem, não, é só um minutinho. E outras coisas a gente vai vendo, fóruns não eram adaptados,
Hoje os fóruns, praticamente todos do estado estão adaptados, estão sendo construídos fóruns novos e aqueles que estão sendo reformados estão sendo adaptados para pessoas com deficiência em todos os sentidos. Está começando, mas o trabalho é muito bem feito. Todos os nossos fóruns do estado são praticamente novos. O de Porto Nacional, que é esse que eu trabalho, que aqui eu estou hoje, no meu gabinete, sem a presença de ninguém, a não ser da Leia, que veio me acompanhando, para que eu pudesse fazer essa palestra e dar uma olhada como estão as coisas aqui no prédio do fórum também. É tudo adaptado, os banheiros são adaptados, tem rampa em todos os lugares, tudo muito bem arrumadinho. Isso é importante porque a conscientização de todos os poderes em relação à pessoa com deficiência, porque é a inclusão, essa é a inclusão. Mas o que é necessário para construir uma sociedade que traga dentro de cada membro o sentimento da igualdade universal? Quando nós falamos das rampas deterioradas, das calçadas todas irregulares e às vezes da fiscalização do poder público nesse caso, nós temos que notar que por trás dessa falha arquitetônica existe uma chamada falta de acessibilidade atitudinal. O que é acessibilidade atitudinal? É a atitude das pessoas. Se as pessoas tiverem consciência de que a atitude tem que ser mudada, não deixa chegar ao ponto, no caso da fiscalização das calçadas, que se construa daquela forma equivocada. Mas não só o poder público é culpado, as pessoas que constroem daquela forma também, porque tem que todos se conscientizarem e, em mão comum, fazerem um trabalho coletivo. Então, não é só o poder público, é também a comunidade, algumas pessoas, não todas. E aí se fala da acessibilidade atitudinal. O que acontece? Se a arquitetônica não está ainda totalmente adaptada, totalmente arrumada, totalmente viável, é por causa da acessibilidade atitudinal que está por trás da arquitetônica, por trás da digital, por trás da programática, está o ser humano. E o que nos falam os referenciais a respeito da acessibilidade atitudinal? Qual a definição? Define-nos como: refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção das barreiras. A atitude da pessoa que impulsiona a remoção das barreiras. É a conscientização das pessoas para a necessidade do seu próximo, independentemente de ser pessoa com deficiência ou não, mas a pessoa humana, são os direitos humanos, não só da pessoa com deficiência, mas de todos, por simplesmente serem humanos. Todos os direitos, direito à vida, direito à moradia, direito à saúde, são direitos humanos. Então, essa acessibilidade atitudinal é a conscientização de que todos, absolutamente todos, têm os mesmos direitos. Só que para exercitá-los, existem algumas peculiaridades. E essas peculiaridades são as adaptações a determinadas situações, não só de deficiência física, mas outras da pessoa idosa, do velho, né, vamos assim dizer, das pessoas de pouca compreensão. Então, quais são os exemplos, de acordo com os referenciais, os exemplos e práticas? Essa acessibilidade pode ser notada quando existe por parte dos gestores institucionais. Aqui está dizendo dos gestores porque foi um referencial, esses referenciais são criados pelo MEC. Gestores institucionais, o interesse em implementar ações e projetos relacionados à acessibilidade em toda a sua amplitude. A priorização de recursos para essas ações é um indicativo da existência da acessibilidade atitudinal. Aí os gestores mudam as suas atitudes e procuram fazer tudo de acordo com a necessidade da sociedade, em todos os sentidos, inclusive das pessoas com deficiência. Aí eles arrumam tudo,
fazem vagas, reservam vagas, ajeitam rampas nas esquinas, fazem tudo arrumadinho na parte arquitetônica, porque eles já se conscientizaram que essas pessoas precisam disso. Só que o que a gente vê? Muitas pessoas nessas vagas, nessas faixas, colocam latas de lixo, colocam sacos de lixo, colocam caçambas de entulhos. Isso é corriqueiro, é corriqueiro. A gente, qualquer lugar, no meu caso, como pessoa com deficiência, a gente presta atenção, porque quando nós vamos encostar o carro, quando nós vamos estacionar, é impossível, não tem a possibilidade. Por quê? Porque ou tem moto, ou tem saco de lixo, ou tem caçamba na vaga reservada para deficiente. Até aconteceu um fato há algum tempo que na hora a gente fica sem assim, porque fala, meu Deus, eu acho que ou é ingenuidade ou a maldade da pessoa é muito grande. Nós fomos à rodoviária e a vaga para a pessoa com deficiente estava ocupada. Aí eu falei com a pessoa que estava lá tomando conta do local, falei, senhor, eu sou pessoa com deficiência cadeirante e eu preciso da minha vaga, e tem outras vagas que não são reservadas, que estão vagas, e a pessoa para justo na vaga para a pessoa com deficiência. Falou, não, mas o senhor está vendo um monte de vaga aí, pode parar em qualquer uma. Falei, senhor, é que se eu parar em qualquer uma, o espaço não dá para eu abrir a porta se encostar outro carro do lado, porque a faixa é justamente para isso, para que você transite com a cadeira, encoste no carro, abra a porta e desça. Se não for assim, não tem como abrir portas. Mas ele falou, mas o senhor tem que ter compreensão. Eu falei, tá bom. Então passou e tudo. Mas aí a gente vai voltar lá para o ano de 1724 até 1804. 1724, quando nasceu Immanuel Kant. 1804, quando ele faleceu. Ele nasceu no século XVIII e faleceu no século XIX. Mas o que tem a ver Kant com a acessibilidade atitudinal? Às vezes a gente acha que essa mudança de atitude, essa preocupação é recente. Então nós vamos falar de Kant há mais de 250 anos. Ele falava sobre os imperativos, o imperativo categórico, o imperativo hipotético. Vamos falar o que é o imperativo categórico. É o dever de toda pessoa agir conforme princípios dos quais consideram que seriam benéficos caso fossem seguidos por todos os seres humanos. Se é desejado que um princípio seja uma lei na natureza humana, deve-se colocá-lo à prova, realizando-lo para consigo mesmo, antes de pretender que outrem realize. Ou seja, a educação. Se eu quero o meu bem, se eu pretendo fazer um benefício para que possa ser seguido por todos os seres humanos, de acordo com Kant, com Immanuel Kant, que parta de mim. Imperativo categórico. Ou seja, eu estou consciente da necessidade do meu próximo, em todos os sentidos. E como eu estou consciente da necessidade desse meu próximo, eu devo agir para com ele como eu gostaria que ele agisse para comigo mesmo. Só que o exemplo tem que partir de mim. Eu tenho que dar o início, eu tenho que dar, como dizer, o passo inicial para essa mudança de atitudes, para que isso se torne uma lei universal. Olha, e alguns dizem que Kant, eu não sei. E tem o imperativo hipotético. Segundo Kant, se todos os imperativos se enunciam em forma de dever, não depende todos da moral. O imperativo hipotético é condicional na medida em que subordina o imperativo a um determinado fim e só tem valor ser e somente ser procuramos atingir esse fim em particular. Quando uma pessoa ela estaciona numa vaga reservada ou ela ultrapassa um sinal vermelho, ela está ferindo todas as regras da moral, regras postas pelo poder público. Mas, se eu chego e paro num semáforo vermelho, mas eu paro nesse semáforo vermelho porque tem um radarzinho me filmando, que se eu ultrapassar, eu vou ser multado. E a multa é cara.
Que imperativo seria esse? Eu parei por dever, porque eu sei que se eu ultrapassar o sinal vermelho, eu vou ser multado. Então é um determinado fim. Qual? Não ser multado. Não é um imperativo categórico. Eu paro no semáforo vermelho porque é uma regra. Porque eu não gostaria que uma pessoa ultrapassasse e me pegasse se eu tivesse no sinal verde. Então eu me conscientizo que eu devo parar não porque tem um pardal, um semáforo ou um radar, mas eu devo parar porque é uma regra que deve ser obedecida. E se todos desobedecerem, se todos irem contra as regras, o que seria do mundo? Mas hoje, infelizmente, o que nós precisamos? Mais a educação ainda vai fazer com que o ser humano cresça. Infelizmente, o que nós precisamos hoje? Nós precisamos de normas cogentes, normas punitivas. Eu não paro naquela vaga, dá licença. Eu não paro naquela vaga, porque se eu parar, vou ser multado. E olha que está o pessoal aí da TTN na rua, e se eu for receber uma multa aí porque eu estou aí parado na vaga para pessoa com deficiência, então não vou parar. É uma norma cogente. Eu não paro porque eu posso ser multado. Punitiva. Qual é a punição? É a multa. E o que é uma norma cogente? Uma norma cogente é aquela que se torna obrigatória de maneira coercitiva, obrigatória, à força, mesmo que venha constranger a vontade do indivíduo a que se aplica, bastando haver a relação de causalidade para que a norma incida sobre ele. Coercitiva, não para na vaga que você vai ser multado. Eu paro na vaga, eu sou multado. Eu queria ser multado? De forma nenhuma. Eu sou constrangido depois a pagar essa multa. Se eu atravesso um sinal vermelho e atropelo alguém e mato essa pessoa, eu sou responsável civil e criminalmente por aquele fato que eu pratiquei. Eu tenho que responder, porque a lei exige que eu responda por aquele fato que eu pratiquei, aquele fato equivocado, muitas vezes feito de uma forma imprudente ou negligente, deixando de fazer. Imprudente, fazendo com sofreguidão no trânsito. Negligente, deixando de atender uma pessoa quando necessita. Mas qual é a necessidade? Qual é a resposta? Qual é a solução para que todos possam ter uma modificação nas suas atitudes e partir a ter uma, vamos dizer assim, postura atitudinal positiva para com si próprio e para com a humanidade? Porque quando eu leso a alguém, o direito de alguém, eu estou achando que eu estou lesando o outro, mal sabendo que o maior prejudicado sou eu mesmo, porque aquilo vai estar na minha consciência, mesmo que ninguém saiba, eu sei. Há pouco tempo eu vi uma propaganda muito bonita do governo e dois jovens, chegou um jovem, falou para outro: olha, chegaram computadores novos na escola, vamos pegar para a gente, vamos lá furtar, entrar e levar? Ninguém vai ficar sabendo, porque não tem guarda, não tem ninguém lá. Esse outro jovem respondeu para esse que estava convigando: mas eu sei, eu vou saber, ou seja, a minha consciência não permite que eu faça isso. Como? Através da educação. Puxa vida, mas educação? Sim, através da educação. Primeiramente, a educação da criança. Por que da criança? Existe uma frase que diz: a palavra convence e o exemplo arrasta. Eu estou com meu filho, ou com a minha filha, ou com uma criança que esteja sob minha guarda, ou mesmo um grupo de crianças passeando, um professor, e
tem uma fila, eu não respeito essa fila. Eu pego, vou passando na frente tudo, a criança está observando. E aí a gente fala, olha, você não faz isso que é errado, mas eu vou fazer porque eu estou com pressa. A palavra dessa pessoa convenceu essa criança? Provavelmente não, porque a palavra dele está completamente, ou está diversa da sua atitude. Mas e o exemplo dessa pessoa? Essa criança vai observando isso, aí para numa vaga para pessoa com deficiência. Fala, meu filho, você não faz isso, porque está errado, mas o papai vai fazer, porque é rapidinho, viu? A gente só vai aqui no supermercado e já sai, faz as compras e vamos embora, tá bom? Mas você não pode fazer isso, tá? Mas eu paro na vaga para pessoa com deficiência. O que meu filho vê? Ele vê que se for rapidinho ele pode. E aí ele começa a seguir esses exemplos do pai. Porque a criança é como um mata-borrão. Ela vai absorvendo tudo aquilo que você passa para ela. Ela é uma tábua rasa em que você vai ajudando ela a escrever a historinha da vida dela. E esses ensinos, essas práticas equivocadas, esses exemplos, ela vai gravando. Aí nós vamos ter, na sequência, o jovem. Se nós não educamos essa criança, nós vamos ter um jovem rebelde, que quando nós tentarmos impor limites, ele não vai aceitar. Fala, olha pai, mas quem é você para me falar se nem você respeita o que você está pedindo para que eu respeite? Olha, a educação do jovem. Mas ainda tem jeito de se educar o jovem, mudando de atitude, de exemplos. Fala, filho, eu errei naquela ocasião que fazia aquilo, mas você pode ver que hoje as minhas atitudes, o exemplo arrasta. Esse jovem, com a reiteração dos atos corretos do pai, da reiteração do pai em realmente querer fazer as modificações necessárias, ele pouco a pouco vai sendo contagiado para o bem desse vírus do amor e do respeito. É o exemplo. E aí a gente vai para o adulto, a educação do adulto. Mas o adulto precisa ser educado? Sim. O adulto pode se educar. Ele tem referenciais, ele tem exemplos, ele tem recomendações. Mas essa educação, só ele mesmo que cabe a fazer a ele mesmo. Porque ele já é adulto. E muitas vezes não aceita as opiniões, não aceita as recomendações, não aceita os conselhos, não aceita nenhum tipo de intervenção na sua vida, porque ele se acha o maior. Ele foi acostumado lá desde criança. Você lembra? Criança, jovem, agora ele é adulto. É o reflexo lá da criancinha que ele podia tudo, que o pai permitia que ele fizesse tudo e que o pai lhe dava mau exemplo. Então hoje ele é um adulto que ele esqueceu de crescer. Ele é só grande na estatura e mais velho na idade. Mas na mente dele, ele continua aquela criança mimada, aquele jovem rebelde. Por quê? Porque não foi corrigido no momento certo. E hoje ele não sabe se corrigir, porque se os pais ou as pessoas que estão com ele continuam tomando, vamos dizer assim, tirando proveito de tudo, qual a forma que ele vai ver de se melhorar? De se educar para a convivência, para que possa ter uma atitude positiva em relação à pessoa ou ao seu próximo. Ele não vai ter. Por quê? Porque ele não está tendo referenciais. Ele desde criancinha acostumou daquela forma. Mas ele é adulto, ele tem o livre-arbítrio, ele tem a sua própria consciência e a sua própria vontade. Então ele pode, desde que ele queira, modificar tudo aquilo que ficou para trás e tomar novas atitudes perante a sociedade e para com a sociedade, e principalmente dentro da sua família. E nós temos o idoso, então seja criança, jovem, adulto, idoso ou velho. Se aquela criancinha não foi educada, aquele jovem rebelde, que era aquela criança, continuou rebelde, tornou-se um adulto rebelde e que acha que pode tudo, mas só grande no tamanho e na idade, mas continua aquela criança e aquele jovem rebeldes. O idoso vai ser o mesmo. Esse idoso vai ter todas aquelas
idiosincrásias, todas aquelas manias, todas aquelas necessidades de autoafirmação de que quando era adulto, jovem e criança, porque desde criança não foi feito um trabalho para com essa pessoa. Mas se ele adulto se conscientiza, embora tenha sido um jovem rebelde, uma criança que foi mal educada, e se ele adulto entende que ele pode se reformar, ele vai ser um idoso reformado, educado, para respeitar os direitos do próximo e os direitos de si mesmo. Porque nós estamos numa relação horizontal, o próximo e eu. É uma via, ou é uma estrada de duas vias, vai para lá, vem para cá, é o respeito mútuo, é o respeito de uns para com os outros, o respeito para a convivência positiva. Então, dessa educação, quando nós temos a consciência de nós mesmos e passamos a agir de acordo com a nossa vontade, qual seria a mais importante? Nesse caso, do jovem, do adulto e do idoso que já tem consciência, a autoeducação para a convivência positiva. Autoeducação para a convivência positiva. Eu estou agindo corretamente porque é correto que eu faça isso, e não porque tem uma lei ou uma norma cogente que eu me obrigue a fazer, mas eu estou agindo porque eu estou consciente de que os mesmos direitos que eu tenho, têm as outras pessoas, porque eu, como ser humano, detentor de direitos humanos, devo também ver horizontalmente aquelas outras pessoas ou a própria humanidade. O respeito ao direito dos humanos, dos animais, as coisas, é o respeito em geral, por tudo. E essa autoeducação não é fácil, porque nós vamos trabalhar um gigante que está lá dentro da gente e que nós plantamos no decorrer de tempos. Na juventude, na fase adulta, porque nós não fomos uma criança educada. E a gente nota que está difícil, porque os hábitos que nós trouxemos para nós, eles estão arraigados, eles estão impregnados, eles estão presos, encranhados em nós mesmos. É difícil, porque são mudanças de atitude, são mudanças de princípios. Os princípios, quais os princípios que eu tinha na minha vida até hoje? Parava no sinal, porque senão eu posso ser multado. Não paro numa vaga para pessoa reservada, parava numa vaga reservada, não paro, perdão, uma vaga reservada para pessoa com deficiência, porque eu posso ser multado ou o meu carro guinchado. Eu não vou mais esconder nenhum valorzinho quando eu declarar um imposto de renda, porque não é correto eu ficar lesando o fisco. O direcionamento que é dado esse dinheiro é outro caso, mas é uma obrigação que eu tenho. Se a norma exige, que eu cumpra. E em todos os direitos, em todas as facetas das nossas vidas, nós temos que cumprir. Por quê? Porque a nossa consciência, através da autoeducação, nos diz o que é correto. É isso? Então, que eu possa fazer o que é correto. Mas o que é correto, se todo mundo está fazendo errado? Mas eu não sou todo mundo. Eu sou eu. Eu tenho a minha individualidade, a minha personalidade, os meus desejos, os meus objetivos. E se esses objetivos não são coincidentes com aquelas pessoas que podem fazer tudo, então eu não faço. Vou falar uma citação aqui bíblica do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se todo mundo faz, problema de todo mundo. Eu não vou fazer. Se alguém está me enganando, o problema é dessa pessoa.
Se alguém está me lesando, o problema é dessa pessoa. Mas se eu estou enganando alguém ou lesando alguém, o problema já é meu. E se eu reitero nessas condutas, isso já passa a ser patológico. Por isso nós temos que ver muitas vezes essas pessoas que tiram proveito de tudo como doentes, mas tudo bem. Mas essa autoeducação, essa convivência, qual é o contexto que nós temos que trabalhar? Primeiramente no lar, no nosso núcleo familiar, ensinando aos nossos filhos e exemplificando para os nossos parentes adultos e filhos já adultos ou jovens, o respeito às pessoas, aos direitos das pessoas, o respeito à convivência humana, explicar que não existe diferenças, que essas diferenças elas são só aparentes, mas que no fundo todos, absolutamente todos, são iguais. Que pessoas de cor diferente não é diferente. Que pessoa com um corpo físico, com um defeito ou um problema, uma pessoa com deficiência, ela não é um ser à parte da humanidade. Que aquela pessoa, às vezes, que tem um probleminha, ou um problema, ou físico, ou mental, ou seja, de uma etnia diferente, ela é igual. Ela é portadora dos mesmos direitos humanos que eu tenho. Então, se no lar a gente não agir corretamente, se no lar nós não exemplificarmos, não procurarmos exemplificar a convivência positiva com a própria sociedade, obviamente que lá de dentro não tem como se ter uma estrutura equilibrada. É a partir do lar. É no trabalho. Como é difícil no trabalho, às vezes, nós convivermos com pessoas difíceis. Aí nós imputamos ao nosso chefe. Ele é um chefe difícil. Ou ao nosso subalterno. Rapaz, que rapaz revoltado. Nós culpamos a todos. Mas não seríamos nós estas pessoas difíceis? Não seríamos nós que estamos fazendo dessa convivência uma convivência difícil, sem respeitar o direito dessa pessoa que comigo está trabalhando? E olha que coisa interessante, coisas que nós não podemos fugir do lar, do nosso núcleo familiar, não podemos fugir do trabalho, porque nós necessitamos do nosso trabalho, e parece que quanto mais as coisas apertam e se complicam, mais esse trabalho se torna necessário para nós, e quanto mais nós achamos as pessoas que conosco trabalham difíceis, mais necessário nos é o trabalho, para que a gente aprenda a conviver com essas pessoas. Na rua, quantas brigas de trânsito, nesse nosso trânsito de Palmas, é muito complicado. As pessoas andam voando baixo, não respeitam faixas. Na saída das faixas para fazer os contornos, velocidades altíssimas. E volta e meia a gente vê notícias de uma briga no trânsito, na rua. Uma briga de trânsito em que causou a morte de um dos dois contendores. Partiu do quê? De uma pequena discussão, de uma fechada, de uma buzinada mal dada no momento errado. Qual a melhor forma de enfrentar essa situação? Partimos do princípio que aquela pessoa que está com muita pressa, aquela pessoa que está ferindo todas as regras de trânsito naquele momento, me fechando, buzinando as minhas costas, talvez esteja com uma outra pessoa doente dentro do seu carro. Esteja com um problema sério, que está levando ela a tomar tais atitudes. A partir desse princípio, o que será que está acontecendo com ele para que ele faça isso? Mas não revidarmos, não fazermos a mesma coisa. É a convivência positiva
na rua, no trânsito e na sociedade em geral. Essa convivência, ela é importantíssima a todos, porque nós vivemos numa sociedade. Mas eu digo, não, eu sou independente, eu não dependo de ninguém, eu tenho o meu apartamento, eu tenho o meu carro, ganho o meu salário, sim, mas quem paga o seu salário? Quem construiu o seu apartamento? Quem fez os tijolos que construiu o apartamento? Quem fez o seu carro? Sempre tem alguém por trás disso aí. Então nós nunca podemos dizer que estamos sozinhos. Quem faz a nossa roupa? A nossa gravata? Quem é que faz ou planta o arroz que todos os dias tem na nossa mesa? O feijão? Então nós não podemos achar que nós vivemos sozinhos, ou temos como viver sós. Nós vivemos em sociedade. Então o contexto pelo qual nós temos que focar essa mudança de atitude, de autoeducação para a convivencialidade ou a convivência positiva é no lar, no trabalho, na rua e na sociedade. Então a acessibilidade e a inclusão está em tudo, permeia em todos os setores. Ela faz parte da vida da gente, mas nós ainda não notamos que é uma coisa natural, essa acessibilidade. Nós não precisaríamos de normas se todos já sentissem ou estivessem introjetados dentro de si, se introjetar é dentro de si mesmo. Todos esses preceitos, aquele lá do Kant, esses dos referenciais, a atitudinal, nós respeitaríamos os direitos do nosso próximo, os direitos humanos das pessoas em geral, os direitos humanos das pessoas com deficiência, permitindo a acessibilidade atitudinal antes de qualquer outra acessibilidade, porque atrás de todas as falhas, atrás de todas as falhas arquitetônicas, atrás de todas as falhas de convivência, das relações difíceis, está o ser humano. Esse ser humano que precisa ser trabalhado para se conscientizar dessa realidade. E através da educação para o respeito aos direitos humanos, ao respeito dos direitos humanos das pessoas com deficiência, a autoeducação. Isso que vai fazer com que nós possamos mudar, para que a sociedade ela possa ter um novo formato, uma sociedade de pessoas que se respeitam entre si. E para finalizar, nós vamos trazer um conceito de o piano. O piano foi um jurisconsulto lá do século III depois de Cristo. Ele nasceu no ano de 150 e morreu no ano de 223. O que nos diz o piano? Os preceitos dos direitos são estes, 2 pontos. Viver honestamente, não lesar a outrem e dar a cada um o que é seu. Eu acredito, olha, isso tem mais de 1800 anos, mostrando que a preocupação para com o direito do seu próximo ou o direito dos outros não é recente. E o piano não foi entendido. Não entenderam também o que ele disse, porque ele foi assassinado. Mas aí nós temos um outro exemplo, que vem um pouco antes de Ulpiano. É um homem chamado Jesus. E de acordo com uma das pessoas que escreveu a sua vida, que se chama Mateus ou Levi, num dos capítulos do seu livro, capítulo 7, versículo 12 ou verso 12, diz esse homem, Jesus: fazei aos outros o que gostaria que vos fizessem. Essa é a minha explanação a respeito dos direitos humanos da pessoa com deficiência, da acessibilidade e inclusão. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado.